Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Deni, todos já me conhecem. E a aula de hoje se encontra no livro de vocês, volume 2, exatamente na página 48. O assunto é acústica, que é a área da física que estuda as ondas sonoras. Tudo bem? Então, olha só. Alguns conceitos básicos são necessários para estudarmos as ondas sonoras. Primeiramente, a onda sonora são vibrações, que necessitam do meio. Ou seja, o som não se propaga no vácuo. Então, a onda sonora se faz necessário se deparar com o meio, seja ele sólido, líquido ou gasoso. A velocidade de propagação de uma onda sonora no meio sólido é muito superior ao meio líquido, que por sua vez é superior ao meio gasoso. Antigamente, nas guerras, os exércitos conseguiam identificar a chegada do exército inimigo apenas colocando o ouvido no solo. Com isso, eles conseguiram captar a marcha, o andar da tropa inimiga e, através disso, mensurar a distância no qual se encontrava dessa tropa inimiga. Tranquilo? Então, o que nós devemos guardar inicialmente ao estudarmos as ondas sonoras? É que necessitam de meio para se propagar. A onda sonora, que são, no caso, são vibrações que ocorrem, no nosso caso aqui, no ar, elas são divididas em três partes, que são as chamadas propriedades do som. Nós iremos estudar algo chamado intensidade, nós iremos estudar algo chamado altura e nós também iremos estudar o timbre, tudo bem? Então, cabe a nós sabermos um pouco do conceito. Olha só o que diz no início do livro-texto de vocês. O próprio ato de falar está relacionado com o conceito de acústica, uma vez que a vibração das pregas vocais provoca uma perturbação no ar, que é o que chamamos de onda sonora. Falei anteriormente que ondas sonoras são perturbações no meio, Ou seja, no vácuo não existe onda sonora. É algo até complexo, Que você se depara com diversos filmes no qual ocorre colisões numa região onde não existe ar e essas colisões são ouvidas, por todos. Isso justamente é feito para não deixar o filme tão chato, Já imaginou uma colisão entre duas coisas no espaço, digamos assim, ó? Seria algo complexo o professor estar aqui na frente das... Então, seria algo complexo nós pensarmos numa região que é o vácuo, o som se propagar. Ficaria igual o que eu estava anteriormente, Vocês acharam que eu fiquei no mudo. Então, cabe a vocês guardar essa informação, Que o som necessita do meio. Tranquilo? Então, vamos continuar nossa aula aqui na página 49, quando ele cita o seguinte: as ondas, Deixa eu colocar aqui algo rapidinho, que eu acredito que tem... Vou apertar um pause aqui rapidinho, porque aqui parece brincadeira. Na aula do nono ano até cachorro perturba. Continuando, pessoal. Como citei... Eita! Eu produzo diversas aulas ainda do nono, no caso a nossa aula, é para ser uma aula sempre tranquila. Aparece cachorro, gato, zoada para tudo quanto é lado, carro de som passando ali na rua. Mas enfim, vamos lá. Então, gente, olha só.
Eu estava falando que a onda sonora ela necessita do meio. Então nós vimos na aula anterior que uma onda ela se caracteriza pela sua direção, né? A direção de propagação, direção de vibração. É o que eu pretendo citar agora. Na sua direção de propagação, vocês viram o seguinte, que ela pode se propagar nas 3 dimensões. Se for em uma única dimensão, nós chamamos de unidimensional, 2 dimensões bidimensional, se for em 3 dimensões, tridimensional. Quanto à direção de vibração, nós temos as ondas transversais e as ondas longitudinais. No caso, a nossa onda sonora ela é do tipo longitudinal, tranquilo? Mas o que seria a onda longitudinal? Seria aquela onda no qual a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Nós vimos esse caso com uma mola, mas seria uma ideia no qual, digamos, que uma onda esteja se propagando para a direita e ela esteja vibrando também para a direita. No caso, direito seria um exemplo de sentido, não é isso? Então, para melhorar, se eu estou falando para a direita, eu estou dizendo na direção horizontal, né? Na direção horizontal. Se a onda está se propagando na direção horizontal, a direção de vibração também estará na horizontal. Isso caracteriza uma onda do tipo longitudinal. E a natureza, quanto à natureza, no nosso caso, a onda sonora, ela é uma onda mecânica, tá? Então, a onda sonora é uma onda mecânica do tipo longitudinal e ela é tridimensional. Por quê? Da forma que eu estou ministrando a aula, quem está na minha frente está escutando, quem está na minha direita, quem está acima. Então, em todas as dimensões estão sendo captadas as perturbações que saem da minha boca. Tranquilo? Então, olha só. Então, o que nós já temos de informação? Onda sonora, uma onda mecânica. Não se propaga no vácuo. A sua velocidade é superior no sólido, que é superior ao do líquido, que é superior ao do ar, né? Ela é do tipo longitudinal e se propaga em 3 dimensões. Continuando. Aí aqui as propriedades do som, citei anteriormente. Nós vamos estudar a altura, a intensidade e o timbre. Então vamos falar de forma separada de cada um. Altura, gente. Então, uma das propriedades que no caso seria a altura, ela é relacionada à frequência sonora, né? Então, se você se depara com um som alto, significa que a frequência desse som é elevada. Som alto, no caso, frequência elevada, né? Nós relacionamos alguns instrumentos, por exemplo, a guitarra, ela é de alta frequência. Então, se é alta frequência, o que vem da alta frequência é o som agudo. De baixa frequência é o som grave. Tranquilo? Então, a altura está relacionado com a frequência. Se é frequência alta, agudo. Se é frequência baixa, grave. Então, ele coloca um livro texto aqui para vocês. Olha só, dá um exemplo aqui de frequência baixa e outro de frequência alta, que é o agudo. Se você observar, olha só, aqui é o eixo principal. Olha só o espaçamento, ó, entre as ondas. Ou seja, ele se desloca mais lentamente. Tudo bem? E se você observar a distância entre as cristas, aqui olha o que acontece com o comprimento da onda. O comprimento da onda é muito maior nos sons de frequência baixa, né? Observe. Com isso nós temos um som mais lento, um som grave. Agora observe aqui, ó. Bonito, agora travou aqui. Aí.
Agora, o som de frequência alta. Observe a distância entre as cristas ou entre os vales. O comprimento de onda é muito menor. Ah, professor, o que acha é comprimento de onda? Nós vimos a aula anterior que a distância entre duas cristas ou dois vales é chamado de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda aqui, ó, é muito menor em comparação com o do som grave. Então, isso aqui evidencia o quê? Som de frequência alta, som agudo, né? Então, o som agudo, que é frequência alta, os picos estarão cada vez mais próximos um do outro, ou seja, o comprimento de onda tende a diminuir. Tranquilo? Então, aqui, os sons produzidos por nossas vozes, pelos instrumentos musicais, ou por quaisquer objeto, apresentam uma frequência sonora. Os sons que apresentam menor frequência é o som grave. Sons emitidos em alta frequência são considerados os agudos. Então, o que você já deve guardar para você não confundir? Propriedades do som são 3: altura, intensidade e timbre. Na altura, nós trabalhamos com a nossa frequência. Tranquilo? E nós podemos ter duas: a frequência alta, que é o agudo, e a frequência baixa, que é o grave. Continuando. Vamos agora... Aqui são exemplos, tá? Vamos agora para a nossa intensidade. A intensidade sonora, gente, está relacionado com a potência do som. Então, ao tratarmos de intensidade sonora, nós temos que direcionarmos nossos estudos para a potência. Tudo bem? Então, olha só o que diz o livro-texto. O livro-texto diz o seguinte: os sons dos instrumentos em um concerto musical, por exemplo, podem ser mais ou menos potentes. A propriedade relacionada à potência sonora emitida por uma fonte a determinada distância é denominada intensidade, né? Então ele cita: quanto mais potente ou mais forte for o som do instrumento, maior será a sua intensidade. Então o que nós devemos guardar como a primeira informação de intensidade sonora? Intensidade sonora está relacionado com potência. Então, aquele som está muito potente, significa que a intensidade sonora dele é elevada. Tá ok? Então, olha só. Eu quero chamar a atenção para vocês para algo fundamental, que é a amplitude, tá? Olha só os dois gráficos. Aqui tem um gráfico de um som de baixa amplitude. Olha lá a distância. O que é amplitude? Nós vimos na aula anterior que amplitude é a distância do centro da parte simétrica à crista ou do centro ao vale. Observe aqui, ó, amplitude, ó, muito pequena, né? Pequena. Então isso aqui significa que é baixa amplitude, som fraco. Se é som fraco, é um som menos potente. Potência está relacionado com o quê? Com intensidade. Então, desculpe, baixa amplitude, uma intensidade pequena, ou som fraco. Agora acompanhe aqui, olha só o pico, o tamanho da amplitude desse som comparado com o outro, muito maior, né? Dá no mínimo 2 vezes maior que o outro. Então, a amplitude caracteriza a potência do nosso som. Nossa intensidade sonora é muito maior neste som. Então, se o som da caixa 2, por exemplo, se essa for a caixa 2, tem uma amplitude muito elevada, significa que tem um som mais potente, beleza? Um som forte, como eu disse. Então, som forte está relacionado com grande amplitude, e amplitude está relacionado com intensidade sonora. Recapitulando, intensidade sonora está relacionado com amplitude. Amplitude está relacionado com som fraco ou forte. Se for fraco, baixa potência. Se for forte, alta potência. Beleza? Então, o que nós devemos observar no nosso gráfico? Justamente a amplitude.
amplitude. A amplitude está relacionada com a intensidade sonora. Tudo bem? Então, misturando um pouco, nós já falamos de duas propriedades sonoras. Desculpa. Número 1. Primeira propriedade sonora. Qual foi? Altura. A altura está relacionada o quê? Com a frequência. Frequência baixa ou alta. Quem tiver a frequência alta é o som agudo. Frequência baixa, o som grave. Segunda propriedade, intensidade sonora. Está relacionado com o quê? Com a amplitude. A amplitude está relacionado com som fraco ou som forte. Se for o som forte, significa que a potência é elevada, potência alta. Som fraco, potência baixa. Tranquilo? E nossa terceira e última propriedade sonora é justamente uma característica do material, gente. Está relacionado muito com a característica do material. Ou seja, só ele terá essa propriedade. Então, o timbre é utilizado para distinguir os instrumentos musicais. Então, se você estiver num concerto, você vai se deparar com diversos instrumentos, até mesmo numa festa, você consegue identificar o som proveniente de cada instrumento musical. Você vai conseguir caracterizar quem é o baixo, quem é a guitarra, quem é o teclado, quem é a percussão, quem é a bateria e assim sucessivamente. Você consegue diferenciar esses instrumentos através de uma propriedade sonora chamada timbre. Tudo bem? Então, olha só. Aqui ele cita o exemplo. O timbre de uma fonte sonora é definido pelo formato da onda sonora que ela produz, o que muda de um instrumento para outro. Ou seja, é uma característica única de cada instrumento. Nós conseguimos identificar isso através do timbre. Então, nós temos três propriedades sonoras, gente. Altura, intensidade e timbre. Altura está relacionada com frequência. Intensidade está relacionada com amplitude. E timbre, uma característica de cada instrumento. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. Continuando, vamos aí para a página 51, reflexão e eco do som. Antes de falar disso aqui, eu vou diminuir a tela, tranquilo? Vou mostrar algo aqui para vocês. Olha lá. Vou reiniciar. Olha aí. Isso é uma simulação que deixa bem clara a ideia aqui, ó. O áudio ativado. Vou aumentar a frequência aqui, olha lá, aumentando a frequência. O que acontece? Vou aumentar a amplitude. Mas olha só, detalhe. O som não se propaga no ar. Ou no vácuo, tô falando, desculpa. O som não se propaga no vácuo, ou seja, na ausência do ar. Então vou remover aqui, olha só, remover o ar dessa caixa. Olha aí, ó. O que vai acontecer? Observe aqui, ó, que a pressão está diminuindo. Ah, eu não consigo aumentar a tela, tá, gente? Tudo parou. Vocês viram? Ou seja, eu retirei o ar dessa região e tudo ficou mudo. Igual que eu estava brincando agora há pouco. Agora, vou disponibilizar o ar na caixa novamente. Adicionei. Ó, a pressão aumentando aqui em cima. Beleza? Então, gente,
eu queria mostrar isso aí para você, da importância do ar, né? A importância do meio para a nossa onda sonora. Tranquilo? Então vamos lá ao nosso assunto aqui. Vou colocar novamente em tela cheia. Gente, falando inicialmente de reflexão, vocês irão ver isso tanto aqui nas nossas ondas sonoras quanto em óptica. Então, o que significa reflexão? Reflexão, gente, é o ato ou um fenômeno físico de uma certa onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, colidir em uma superfície e retornar para o mesmo meio. Então, se você acompanhar aqui, tem uma onda emitida por um rapaz, colide em uma superfície. Essa onda não consegue passar essa superfície, então bate e retorna. Esse ato de bater e retornar ao mesmo meio, ou seja, sem alteração do meio, nós chamamos de reflexão. Como se trata de uma onda sonora, no caso ocorreu uma reflexão da onda sonora. Tranquilo? Se por acaso a onda batesse, passasse, ou seja, mudando de meio, se mudasse de meio, nós estaríamos de frente de uma refração, que não é o caso. Então, o que é reflexão? É o simples ato de uma onda colidir em uma superfície e retornar ao próprio meio. Tranquilo? Quando a onda colide em uma superfície e volta, ou seja, ocorrendo a reflexão, nós temos dois fenômenos físicos, né? Quais são? Nós temos o fenômeno físico chamado eco e nós temos o fenômeno físico chamado reverberação. Quando a distância da fonte sonora, que no caso, quem é a fonte aqui é o rapaz, se encontra da superfície, ou seja, do local onde a onda vai colidir, de no mínimo 17 metros, os nossos ouvidos serão capazes de identificar um outro som, né? Além daquele que provém da nossa boca. Quando nós conseguimos captar um outro som, por conta dessa distância, ou seja, é necessário ter no mínimo essa distância de 17 metros para a superfície, ou então no momento, até o local que irá colidir a onda. Quando isso ocorre, nós captarmos mais de uma informação, ocorre o fenômeno físico conhecido como eco. Tudo bem? Então, olha só. Tem um exemplo aqui no livro. O ser humano não consegue diferenciar sons emitidos e recebidos com intervalo de tempo inferior a 0,1 segundos, por conta de uma característica biológica do nosso aparelho auditivo. Entretanto, se o intervalo de tempo para o retorno do som for igual ou superior a 0,1 segundos, conseguimos diferenciá-lo ouvindo uma repetição, ou seja, quando nós conseguimos captar um outro som, né, proveniente da fonte, que no caso é o rapaz, esse fenômeno é conhecido como eco, beleza? Então, para existir eco é necessário ter no mínimo 17 metros de distância, né, da sua fonte sonora. Outro detalhe importante, após esse 17, estando nesse intervalo, nessa distância, você vai ter condições de captar um outro som. Quando você consegue captar esse outro som, você está diante do eco. Tranquilo? Agora, quando você não consegue captar a reflexão dessa onda sonora, que foi o caso, a onda colidiu e retornou. Quando colidiu
e esse simples ato de bater e retornar for muito rápido a ponto de você não captar uma segunda voz, digamos, da nossa fonte sonora, nós não estamos mais diante de um eco, nós estamos diante de um fenômeno físico chamado reverberação. Tranquilo? Os dois fenômenos eles são provenientes da reflexão sonora. Então, na reflexão sonora, eu tenho duas possibilidades: o eco e a reverberação. O eco é necessário ter no mínimo 17 metros de distância da fonte sonora. E a reverberação, uma distância menor que 17 metros. Tranquilo? Em um, que é o eco, nós conseguimos captar um outro som, ou seja, repetições. No outro caso, que é na reverberação, nós não conseguimos identificar. Tudo bem? Então, na reflexão da onda sonora, existem duas possibilidades: eco e a reverberação. Aí, aqui tem exemplos de utilização, né, da reflexão sonora, que é o caso dos navios. Eles emitem uma onda sonora, colidem na superfície do mar e retornam por reflexão. Quando essa onda retorna, eles têm em suas mãos a posse do tempo necessário para a onda ir e voltar. Então, olha, acompanhe comigo aqui no quadro. Então, se eu tenho aqui o meu barquinho, e barco, hein? Essa é mais uma tigela. Mas, enfim, aqui está o fundo do mar. Se eu imito uma onda, digamos que levou 2 minutos, 2 segundos, digamos, 2 segundos para ir. Logo, para ir e para voltar, gastou-se 4 segundos. Então, de posse desse tempo, né, para a onda incidente se tornar uma onda refletida, né? Mas, professor, o que acha isso de onda incidente e onda refletida? É aqui. O garoto está emitindo uma onda. Essa onda que está sendo emitida aqui em amarelo é chamada de onda incidente. Colidiu na superfície, está retornando em vermelho. Essa onda que está retornando é chamada de onda refletida. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o navio emitiu uma onda incidente, e retornou. O simples ato de ir e voltar deu 4 segundos. Eles sabem já a velocidade da onda sonora na água. Já tem essa informação. Então, diante da velocidade e do tempo, ó, diante da velocidade e do tempo, eu acho a profundidade do local. Mas que tempo que eu terei que usar para descobrir a profundidade? Apenas o tempo de ida ou de volta. Eu não posso colocar o tempo total não, tá? O tempo total foi para receber o sinal, mas para eu saber a profundidade, no caso aqui seria apenas 2 segundos vezes a velocidade do som no meio líquido. Tranquilo? Então, os morcegos também fazem uso disso aí. Emitem as ondas, né, de ultrassom e conseguem compreender o seu meio, ou seja, o meio em volta de si próprio. Tranquilo? Tudo através da reflexão das ondas. Continuando. Então aqui são exemplos, né? Ecografia, tá entendendo? Ultrassom. São exemplos de uso da nossa onda sonora. Tudo bem? Então, gente, olha só aqui. Reverberação, ele dá um exemplo. A onda emitida colide e retorna, né? Quando esse processo ocorre de bater e retornar,
não conseguindo captar mais sons, né? No caso, mais do que uma onda sonora, nós chamamos isso de reverberação. É um fenômeno relacionado à reflexão, tá? Só que ele tá a distância é inferior a 17 metros. Ou seja, para ter eco é necessário ter 17 metros, no mínimo 17 metros. Tudo bem? Aí, por fim, na página 53 fala dos instrumentos musicais. Isso aqui não tem muito o que falarmos dos instrumentos, por exemplo, o máximo que nós podemos relacionar, que é o caso do livro, né? Ele trata disso, é para você identificar quem é que tem frequência baixa, frequência alta, quem é mais potente, quem é mais intenso ou não, tudo bem? Então, o que, é que vocês devem lembrar, gente? As propriedades sonoras, saber que a onda sonora ocorre nos 3 estados da matéria, não se propaga no vácuo, tudo bem? Aí vê os detalhes lá de intensidade, altura e timbre e resolver os exercícios que se encontram na página 54. É bem simples de resolver. Ao terminarem, não esqueçam, anotem as suas dúvidas e venham a trazer no dia da tutoria, tudo bem? Que é os dias de terça-feira. Eu vou sair da tela cheia. Espero ter colaborado com vocês e na nossa tutoria vou ficar no aguardo das dúvidas, tudo bem? Um forte abraço e até a próxima aula.